O câncer de mama masculino ele representa um grande perigo. Essa doença ela é pouco conhecida entre os homens, principalmente. Além disso, o preconceito e a resistência em realizar os exames faz com que muitos homens cheguem ao hospital já no estado avançado desse câncer. Para entender mais sobre essa doença, eu vou conversar agora com a médica Solange Castro. Ela que é cirurgiã oncológica e mastologista do AC Camargo Cancer Center. Doutora, obrigado pelo tempo e a disponibilidade para tocar nesse assunto que é extremamente importante. E já lanço a minha primeira pergunta: que sinal que o homem precisa ficar atento para procurar de fato uma ajuda médica? Boa noite, Rafael. Boa noite a todos que estão assistindo ao programa. E muito obrigada pela oportunidade de poder falar um pouco sobre esse tema, câncer de mama no homem. Né? Um tema raro de acontecer, mas extremamente importante. O principal sintoma que o homem pode apresentar, sempre lembrando que o homem não tem tecido mamário. A gente não espera que ele tenha tecido mamário, ao contrário da mulher. Então, no homem, qualquer sinal de nódulo, aumento do tecido mamário, qualquer sinal de carocinho atrás da areola, saída de secreção, mama retraída ou formação de pequenas úlceras na mama, é um sinal de que ele deve procurar o especialista, ele deve procurar o mastologista para que seja feito todo o diagnóstico e que a gente consiga então definir o que é que essa pessoa tem na mama. Doutora, o exame realizado, a gente conhece muito bem a mamografia, mas como a senhora falou, o homem ele tem pouco tecido mamário. É feita uma ultrassonografia? Como que é feito isso? Na realidade, a gente, diferente da mulher, onde a gente sabe que a incidência do câncer de mama é muito grande, então a gente já tem diretrizes bem determinadas, não há uma diretriz para o diagnóstico no câncer de mama no homem, na realidade como rastreamento. Então, o que vai acontecer? O homem chega com uma queixa, um nódulo. A partir deste momento, a gente vai pegar este paciente, vai levá-lo para fazer um exame mamográfico, um exame de ultrassom e, se necessário, a biópsia. Essa seria a sequência adequada para a gente poder fazer o diagnóstico. O exame de mamografia de rotina não é habitual para ser feito no homem. Doutora, essa região ali a gente tem bastante, são linfonodos, né? A senhora vai conseguir explicar muito melhor do que eu. Para não causar uma certa confusão, para algumas pessoas eles são mais palpáveis ou não, para o homem não ficar confuso se ele encontrar alguma coisa, já deve acender um alerta ou existem algumas coisas que são encontradas ali, uma ondulação que não tem risco? Eu sempre digo, né, as pessoas gostam muito de falar em autoexame. Eu acho que é muito importante a gente falar em autoconhecimento, tanto para a mulher como para o homem. O autoconhecimento é muito importante porque você consegue, a partir desse momento, fazer diagnósticos de carocinhos pequenininhos que, na grande maioria das vezes, principalmente no homem, pode ser aquilo que a gente chama de ginecomastia, que é um crescimento do tecido mamário no homem por causas variadas. Então, é importante que o homem tenha esse autoconhecimento, porque a partir do momento em que ele perceber que tem alguma coisa diferente do normal, ele vai procurar o auxílio médico. Muitas vezes a gente tem esse quadro de ginecomastia que é muito confundido com câncer de mama. A ginecomastia é um quadro totalmente benigno, tá? Mas é importante, torna a conhecimento. Então, a partir deste momento, você vai saber se o que você pega é um carocinho benigno, se o que você pega é um cisto de pele, é muito mais fácil a partir daí. Mas você tem que se conhecer para poder perceber quando tem uma alteração diferente, alguma coisa que chame mais a atenção. Doutora, quando a senhora fala desse carocinho, para quem está em casa conseguir entender também isso corretamente, é algo duro, parecido com um osso, um ossinho ali, ou é alguma coisa que é móvel? Ele é normalmente no homem, o que acaba acontecendo? Então, eu acho que é até importante a gente falar a questão do desconhecimento, né? Então, como a gente fala muito pouco sobre o câncer de mama no homem, esse desconhecimento acaba levando, então, a um diagnóstico, eu digo, mais tardio. O que quer dizer isso? Quando a gente vai fazer o diagnóstico do câncer de mama no homem, como a gente estava falando anteriormente, a gente tem pouco tecido, o que vai acontecer é que quando esse câncer ele cresce, ele acaba indo para a pele de maneira mais rápida. Então, quando a gente tem um diagnóstico de câncer de mama no homem, em geral, ele já chega num tamanho um pouco maior
e como o tecido mamário é pequeno, você vai sentir alguma coisa meio presa na mama. Então, esse é o diagnóstico. Em geral, a gente acaba fazendo o diagnóstico do câncer de mama no homem em estádios um pouquinho maiores, né? Por isso que é muito importante, eu torno a dizer, a gente se conhecer, o homem conhecer o seu corpo para poder determinar o tamanho dessas lesões e o grau em que está essa alteração na mama. Doutora, e para a gente encerrar, a chance de cura, ela é grande assim como nas mulheres? Na realidade, o tratamento do câncer de mama, ele sempre vai depender a gente fala do estágio em que ele é diagnosticado. Todo câncer de mama diagnosticado precocemente, ele é tratável e a gente sabe que a chance de cura é muito grande. Então, por isso que a gente insiste, o desconhecimento é o principal fator no atraso para o diagnóstico do câncer de mama no homem. É muito importante que o homem se conheça qualquer alteração no seu organismo, conheça a sua história familiar, se há parentes com câncer de mama ou não, e a partir daí, com todos esses dados, ele saiba qual é o percurso que ele deve fazer. Nós temos o mastologista, que é o médico que cuida exatamente das doenças da mama, e é muito importante a gente quebrar esse preconceito. Em geral, os homens têm muito medo de procurar um mastologista, achando que isso é coisa de mulher, porque na realidade a gente sabe que a incidência do câncer de mama, ela é maior nas mulheres. Então, por conta disso, cria-se aquela imagem de que, puxa, homem não deve procurar mastologista. Mas não, uma vez que você tenha qualquer alteração na mama, você deve procurar. E quando a gente procura, a gente em geral consegue diagnosticar sempre numa fase mais inicial, onde a gente sabe que a chance de cura é sempre maior. Doutora, eu agradeço o tempo e a disponibilidade para tocar nesse assunto que é extremamente importante, que os homens têm que ficar atentos, assim como as mulheres ficam nesses exames aí de rotina e conhecer, como a senhora mesma falou, o próprio corpo. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade.